Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Triunfo. Vamos aqui para mais uma aula do nosso curso de funções de uma variável. E na aula de hoje nós vamos ver algumas derivadas básicas, tá, pessoal? Por quê? São derivadas que podem aparecer com certa frequência em nossos exercícios e provas e que é bom você já saber de cabeça qual é a cara dessa derivada. Isso ajuda a gente a fazer tudo um pouquinho mais rápido, tudo bem? Então vamos lá. Começando por derivadas de constantes, tudo bem? Derivadas de constantes. Como é que a gente vai resolver derivadas de constantes? Quando a nossa função for uma constante, quando a nossa função for uma constante k qualquer, a derivada dessa nossa função vai ser zero, tudo bem, pessoal? Então, qualquer tipo de constante, a derivada dá zero. 1, 3, menos 1 terço, meio, π, porque π também é constante, é bom sempre lembrar isso, às vezes o pessoal se confunde um pouco. Toda vez que você deriva uma constante, o seu resultado é zero. Temos também derivadas de polinômios, potências, né, de x. Como eu já disse na parte de limites, gente, apareceu polинômios, comemore, porque é uma das coisas mais simples que a gente tem de resolver. Imagina assim, quando nós tivermos uma f de x, tudo bem? E essa nossa f de x for um a que multiplica um x elevado a n, um n qualquer, a nossa f', ou seja, a nossa derivada dessa função, vai ser... O que a gente faz? O nosso n vai cair aqui para antes do a. E ele vai perder 1. Ou seja, como é que a gente vai ficar? Vai ficar com n multiplicando o a, que está multiplicando o nosso x, que vai estar elevado ainda ao n, só que o que acontece? Como n aqui vai perder 1, então n menos 1. Essa é a nossa fórmula geral, tudo bem? Para dar um exemplo aqui rapidinho dessas duas situações, vamos lá, uma derivada de constante. Então, por exemplo, se uma derivada de π é zero, uma derivada de 4 é zero. Aqui nos polinômios, o que a gente pode ver? Por exemplo, se tivermos uma f de x, por exemplo, 5x ao quadrado, a nossa f', ou seja, a nossa derivada, vai ser o seguinte: o 2 vai cair multiplicando 5. 2 vezes 5, 10. Ficamos com 10, que multiplica o x. 2 menos 1, 1. Então, 10x na 1, tudo bem? Temos também outras situações que também é interessante verificarmos. Vamos lá. Temos derivadas de seno e cosseno. Eu acho interessante passar essas derivadas, porque elas formam um ciclo, tudo bem? Como assim um ciclo? A gente pode marcar da seguinte maneira. Imaginem aqui, seno, cosseno, menos seno, menos cosseno. Quando vocês pensarem em derivadas desse tipo, tenham em mente que vocês vão fazer da seguinte maneira. Vocês podem fazer o seguinte. Coloquem nessa ordem e digam: a derivada do seno vai ser o nosso cosseno. Quando derivamos o cosseno, chegamos no menos seno. Quando derivamos o menos seno, vamos chegar no nosso menos cosseno. E o que acontece quando a gente deriva o menos cosseno? Volta aqui para o início, no seno. Então, o que acontece? Deriva o seno, chega em cosseno. Deriva o cosseno, menos seno. Deriva o menos seno, menos cosseno. Deriva o menos cosseno, seno. Isso vira um ciclo. Então, por exemplo, se você tiver que derivar... você tem uma função seno e você quer derivar uma quantidade de vezes muito grande, o que você pode fazer? Você divide essa quantidade por 4. E o que sobra, se for, pode dar resto 0, 1, 2, 3, 4, o que acontece? O resto você vê quantas vezes você tem que derivar de verdade. Então, sobrou 3, então deriva o seno por cosseno, do cosseno para o menos seno para o menos cosseno, ou então, quando sobra mais, volta para o seno. Fica nesse ciclo doido, mas é interessante porque é fácil de lembrar se vocês botarem nessa ordem. Seno, cosseno, os dois últimos negativos, e fica nesse ciclo. Um leva ao outro, e quando chega no último, volta ao primeiro. E também tem outras derivadas importantes que costumam aparecer com certa frequência. É bom que a gente já saiba assim identificar elas e resolver de cara, porque isso facilita e ajuda no tempo que a gente vai gastar nos exercícios.
Então, por exemplo, quando nós tivermos uma raiz de x, tudo bem, pessoal? A derivada disso vai ser 1 sobre 2 raiz de x, tudo bem? Quando nós tivermos também 1 sobre x, a derivada disso vai ser menos 1 sobre x quadrado. Esses dois casos aqui, por exemplo, vocês podem achar utilizando a regra dos polinômios, né? Por exemplo, aqui, esse 1 menos 1 sobre x quadrado não deixa de ser um x elevado a menos 1, né? E aí, quando você deriva, você vai chegar a x elevado a menos 2, aí você pode inverter, né, para ficar positivo. Então, 1 sobre x quadrado, só que vai ficar com o símbolo negativo na frente. E temos também, por exemplo, quando nós tivermos uma tangente de x, o nosso resultado vai ser secante ao quadrado de x. Quando nós tivermos uma cotangente e derivarmos a cotangente aqui de x, nós vamos chegar em cossecante ao quadrado de x. Quando nós tivermos uma secante de x e derivarmos, nós vamos obter uma secante de x multiplicando uma tangente de x, tudo bem? E quando nós tivermos uma cossecante de x, cossecante assim, quando tivermos uma cossecante de x, chegamos então em menos cossecante de x, multiplicando a cotangente de x. Essa parte é um pouquinho mais chata, gente, e é importante, no final das contas, acaba sendo um pouco de decoreba, mas não tem jeito, isso é importante sabermos, e pode ajudar bastante a gente em exercícios de prova. Continuando aqui, vamos voltar aqui para baixo. Quando nós tivermos, por exemplo, e na x, nós vamos ver que a derivada disso vai ser o próprio e na x, tudo bem? Isso é uma propriedade que a gente planeja demonstrar em outra aula, ainda não sei quando faremos, mas assim que possível, mas dá para mostrar o porquê que isso ocorre, tudo bem? Então, o e na x vai ser sempre o próprio e na x, tudo bem, pessoal? Continuando, podemos ter também um a elevado a x, ou seja, um número qualquer elevado ao x. O resultado disso vai ser o a elevado na x, que multiplica um ln de a, ou seja, um logaritmo com base e, que a gente chama um logaritmo ln. Podemos ter também a derivada do próprio ln. Então, quando tivermos ln de x, tudo bem? O nosso resultado vai ser 1 sobre x. E continuando nessa parte de logaritmo, podemos ter por fim aqui o nosso log de x na base a. E o resultado que vamos obter vai ser 1 sobre x ln de a. Tudo bem? Essa parte é bem importante que vocês gravem, então faça uma tabelinha em casa, faça as suas anotações. Ande sempre com essas anotações, porque vai ser bastante importante para vocês terem intimidade com essas derivadas, de poder assim bater o olho de cara e falar, então eu sei que a derivada disso é isso. Porque é bastante comum a gente encontrar isso a partir de agora em exercícios e provas. Bom, pessoal, na aula de hoje é isso. Então, para dúvidas, sugestões, críticas, observações, acessem o link do formulário na descrição do vídeo e até a próxima. Tchau!